Boa noite. Boa noite. Após ser denunciado, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, descarta a renúncia e diz que não vai retaliar. Construtora Camargo Correia faz novo acordo e vai devolver mais de 700 milhões de reais às estatais. Tribunal Superior Eleitoral pede investigação de campanha de Dilma. Brasil fecha mais de 157 mil vagas de emprego em julho. É o pior resultado em 24 anos. Homem abre fogo dentro de um trem de alta velocidade que viajava de Amsterdã para Paris. Coreia do Norte coloca militares em alerta de guerra contra a Coreia do Sul. A polícia fez hoje a reconstituição da morte do idoso que foi atropelado por um ciclista na última segunda-feira, embaixo do Minhocão, no centro de São Paulo. A investigação aponta que o acidente aconteceu na faixa de ônibus e não na ciclovia. Durante a reconstituição, o administrador de empresas Gilmar de Alencar reafirmou que pedalava pela faixa de ônibus e não na ciclovia. Para o ciclista, a pilastra do viaduto pode ter impedido que o idoso enxergasse a bicicleta. Florisvaldo da Rocha, de 78 anos, morreu algumas horas depois de ter sido atropelado na segunda-feira e socorrido pelo ciclista. Ele tentou atravessar a avenida fora da faixa de segurança. O delegado se disse convencido pela versão apresentada na reconstituição, mas considera que o ciclista foi imprudente porque não estava no local apropriado. A faixa de ônibus é especificamente para ônibus, né? O usual é para ônibus. A bicicleta não tem como... Se existe uma faixa adequada, ele tem que andar na faixa adequada. O ciclista sustenta que pedalava a 20 km por hora, mas a polícia espera receber imagens feitas por câmeras de uma loja vizinha para estimar a velocidade da bicicleta no momento do acidente. Se for considerada pela perícia incompatível com a via, isso pode agravar a situação do ciclista, que vai responder por crime de homicídio culposo. Pode complicar porque você não tem tempo para frear, né? Entendeu? Então, se você vê uma vítima a 20 metros ou a 10 metros, conforme a velocidade que você está, mais bicicleta que é um veículo leve, você não tem tempo de frear para evitar o acidente. O trecho debaixo do viaduto é confuso. É por onde pessoas costumam circular a pé e também cruzar a ciclovia para atravessar a rua. Também não há sinalização para orientar os usuários que saem dos pontos de ônibus. No próximo domingo, a Avenida Paulista deve ser novamente fechada aos carros para a inauguração da ciclovia da Bernardino de Campos. Veja como está a estrutura na videoreportagem de Renata Falzoni. As obras da ciclovia da Bernardino de Campos foram além da pista exclusiva a ciclistas pelo canteiro central. A calçada de pedestres foi refeita, os postes de concreto retirados e os demais cabos de eletricidade, internet e fibra ótica enterrados. É todo um novo visual. São apenas 750 metros, vitais, porque vão interligar a ciclovia da Paulista ao resto da rede cicloviária da cidade, que hoje é de 356 quilômetros. Então é um pequeno trecho que vai fazer total diferença para a gente, que vai entrar aqui na Paulista, avenida principal, e já tem aqui uma pista exclusiva. Então isso aqui vai ser importantíssimo para a gente que vem ali da Vergueiro, o pessoal ali da Liberdade, para acessar essa via. Tapumes impedem a circulação de ciclistas antes da inauguração. A estrutura é gradeada pelos dois lados em toda a sua extensão. Você, como pedestre, vê algum inconveniente da circulação dos ciclistas no canteiro central? Eu vejo, porque aqui é uma região de muita movimentação, aglomeração de pessoas aqui no canteiro central. Se tiver alguém passando nesse meio tempo, pode haver colisão, ferir alguém. Os faróis aqui são muito rápidos, a gente chega aqui na metade, a gente fica aqui no meio parado. Se fosse um tempo maior para todo mundo atravessar, acho que facilitaria um pouco. Você andava de bicicleta antes das ciclovias? Não, eu achava muito perigoso, eu pegava o ônibus. Agora eu ando sem problema. O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu a investigação de suposta prática de atos ilícitos na campanha que reelegeu a presidente Dilma Rousseff no ano passado. Em relatório encaminhado hoje à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, o ministro indica vários indícios de que a campanha da petista teria sido financiada por recursos desviados da Petrobras.
No despacho, Gilmar Mendes utiliza informações reveladas pela Operação Lava Jato, como trechos da delação do empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC, que disse a investigadores ter doado 7,5 milhões de reais à campanha da presidente. Até o momento, nem o Palácio do Planalto e nem o PT se manifestaram. Um dia após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é recebido com festa em evento da Força Sindical em São Paulo. Eduardo Cunha chegou ao local por volta das 10h15 da manhã e estava cercado por seguranças. Ele foi ovacionado por sindicalistas que, uniformizados e com bandeiras, gritavam frases de apoio. O evento foi organizado pelo deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força do Solidariedade, um dos principais aliados de Cunha na Câmara dos Deputados. Paulinho afirmou que o governo tenta jogar a crise do país para o Congresso, fugindo da sua responsabilidade. A crise está clara para o mundo e para o Brasil. A crise é do PT, da Dilma e do Lula. Ela que assuma a sua responsabilidade. O encontro ocorreu um dia após Cunha ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suposta participação no esquema de corrupção da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato. Ele é acusado de receber propina de 5 milhões de dólares do empresário Júlio Camargo para facilitar a assinatura de contratos de aluguel de navios sonda. Durante o seu discurso, Eduardo Cunha não deixou de falar sobre as denúncias contra ele protocoladas ontem pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, no Supremo Tribunal Federal. Cunha voltou a dizer que é inocente e que não há nenhuma possibilidade de renunciar ao comando do Legislativo. Não vou retaliar quem quer que seja e tem pouco, e tão pouco vou abrir mão de qualquer direito e dever que eu tenho. Renúncia não faz parte do meu vocabulário. E não fará, podem ter certeza disso, assim como covardia não faz parte do meu vocabulário e não fará. Então, eu estou absolutamente tranquilo, sereno e graças a Deus a gente não tem pena de morte nesse país, senão se não proposto a minha pena de morte. Eduardo Cunha lembrou que o presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB, chegou a ser denunciado e nem por isso renunciou. Tem 2 anos e ninguém diz que ele não tem condição de comandar a casa e tem condição, claro que tem condição. Ele disse ainda ser muito estranho que a denúncia tenha ocorrido no mesmo dia em que ocorreram atos em defesa do governo em todo o país. Um monte de gente presa, bastante gente condenada, querer achar que toda essa lama ela tem que ir para o colo de quem não participou dela. Nós não vamos admitir isso. E durante sua passagem por São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se encontrou com o vice-presidente da República, Michel Temer. Os dois são do PMDB. A reunião ocorreu no escritório de Temer. O teor da conversa não foi revelado. E segundo os jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, Temer teria sinalizado que vai deixar a articulação política do governo. A provável saída acontece num momento de baixa popularidade de Dilma e da tensão do Executivo com o Legislativo. A Camargo Correia firmou acordo de leniência com o Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. É uma espécie de delação premiada das pessoas jurídicas. A empreiteira vai pagar 700 milhões de reais para ressarcir empresas públicas lesadas no esquema de cartel e corrupção. Além disso, deve cessar as práticas ilegais e fornecer informações para a segurança das investigações. Em troca, fica livre da acusação de improbidade administrativa. Anteontem, a Camargo Correia acertou acordo semelhante com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Chamado de Termo de Compromisso de Cessação, o documento prevê o pagamento de 104 milhões de reais, além das cláusulas de colaboração. Em nota, a Camargo Correia afirma que assumiu suas responsabilidades e adotou medidas para corrigir desvios. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Recebido como herói do povo brasileiro no evento da Força Sindical, um dia depois de ser denunciado pela Procuradoria por corrupção e lavagem de dinheiro, Eduardo Cunha disse que todos podem ficar tranquilos, porque ele está muito sereno. Esta serenidade de Eduardo Cunha é hoje a principal evidência de que em política nada se cria, nada se transforma, tudo se corrompe. Há na Câmara 513 deputados federais. Desse total,
apenas cerca de 40 querem o afastamento de Eduardo Cunha do cargo de presidente da Casa. No universo de 513, apenas 40 defendem o afastamento de Eduardo Cunha. Isso é menos de 8%. Por mal dos pecados, a denúncia contra Eduardo Cunha chega no mesmo instante em que a oposição articula na Câmara a formação de uma frente suprapartidária pelo afastamento de Dilma Rousseff. Em nota assinada pelos líderes de 6 partidos, entre eles o PSDB, a oposição sustenta que, em função das gravíssimas crises econômica, política e ética, Dilma Rousseff não tem mais condições de comandar o país. Numa nota como essa, em que fala de ética, a oposição não diz uma palavra sobre Eduardo Cunha, nenhuma linha sobre Eduardo Cunha. Vista de longe, Brasília parece hoje uma comédia de costumes, mal escrita e com os personagens fora dos seus papéis. Os protetores de Eduardo Cunha ainda não se deram conta, mas o mal de o sujeito se compor com alguém denunciado por corrupção é o pessoal que observa não conseguir distinguir quem é quem. Depois não tem jeito. Honestidade e coerência são mais ou menos como virgindade. Não tem segunda safra. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff afirma que não vai reduzir os investimentos em programas sociais. Foi recebida por Em Cabrobó, interior de Pernambuco, Dilma inaugurou a primeira estação de bombeamento do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Mas a água que irá percorrer esses canais ainda vai levar pelo menos 8 meses para chegar às casas das primeiras famílias beneficiadas. Isso porque ainda será preciso construir sistemas de distribuição em parceria com os governos estaduais. Durante o discurso, Dilma disse que, apesar das dificuldades do orçamento federal e dos cortes em alguns setores, os programas sociais não sofrerão redução. Assim como na casa de vocês, às vezes vocês têm algumas dificuldades com o orçamento de vocês, o governo federal também teve. Mas, assim como vocês escolhem aonde que vocês vão apertar o cinto, nós também. E nós não vamos apertar o cinto nos programas que são essenciais para esse país seguir em frente, que são os programas sociais e os programas como esse aqui. A previsão é que as obras de transposição do Rio São Francisco sejam concluídas até janeiro de 2017. Segundo o Ministério da Integração, o governo investiu até o mês passado 6 bilhões e 800 milhões de reais. Em entrevista publicada hoje no jornal alemão Handelsblatt, Dilma pediu mais tempo aos eleitores para cumprir as promessas de campanha. Ela afirmou ainda que a recessão deve atingir o Brasil por um período de 6 a no máximo 12 meses. Segundo a presidente, o país não irá progredir tão rápido como na década passada e alguns setores terão de passar por ajustes dolorosos. O Brasil fecha 157 mil vagas de trabalho em julho. É o pior resultado para o mês em 24 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No final do ano, estima-se agora que haverá 1 milhão de empregos formais a menos que no ano passado. Isto é, serão perdidos 1 milhão de empregos com carteira assinada. Nos últimos 12 meses contados até julho, já se foram 780 mil empregos. Foi o que a gente soube hoje pelos dados do Cadastro de Empregos do Ministério do Trabalho. Para se ter uma ideia do desastre, no ano ótimo de 2010, quando o país cresceu 7,5%, foram criados pouco mais de 1 milhão de empregos. Aquele ano ótimo será perdido inteirinho nesse ano horrível de 2015. Os dados ruins não são apenas o do registro de empregos. Ontem a gente soube que a taxa de desemprego subiu para 7,5% em julho, nas grandes metrópoles do país. No ano passado era de 4,9%. Em um ano, aumentou em 56% o número de pessoas desempregadas. Esse ritmo de perda de empregos formais e de aumento do número de pessoas desempregadas não se via assim faz muito tempo, desde o século passado. Não se via gente perdendo trabalho ou gente passando a procurar trabalho assim desde o ano ruim de 1999, de desvalorização do real, da grande crise do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. Antes disso, apenas se viu piora tão rápida no período final da crise de Collor, pouco antes de o presidente ser deposto legalmente pelo impeachment.
Sim, a situação não é tão horrível como naqueles tempos. Havia, agora, até pouco tempo, mais e melhores empregos do que naquela época. O país é menos pobre, menos desigual. Sim, o país tinha melhorado, mas a velocidade da piora é que assusta. Para piorar, ainda não está sendo feito nada de fundamental para dar um basta nisso. O desemprego deve aumentar pelo menos até metade do ano que vem. Infelizmente, não há boas notícias no horizonte. E, para terminar, uma notícia sobre a novela do pagamento da antecipação do 13º de aposentados e pensionistas, em geral depositado no final de agosto e no começo de setembro. Na Pindaíba, o governo ainda decide como antecipar o abono. Hoje, parece, apenas parece, que a solução seria pagar uma parte no final de setembro, outra no final de outubro. Boa noite, se possível. Ela é considerada a primeira atriz do teatro musical brasileiro. Aos 93 anos de idade, com 75 de carreira, Bibi Ferreira está de volta a São Paulo cantando Frank Sinatra. Aqui na capital paulista deu nome a um teatro e diz que aqui se sente em casa. Depois de assumir que o público paulistano é o seu preferido, Bibi Ferreira é um personagem que é cara de São Paulo. No palco são 18 músicos. A orquestra começa e logo ela entra, elegante e braços de fora. Bibi Ferreira está de volta a São Paulo. Essa é a segunda temporada na cidade do espetáculo em que canta as músicas que fizeram sucesso na voz de Frank Sinatra. I've got you under my skin. A voz firme, a presença marcante, o bom humor em cena, uma energia invejável para uma mulher de 93 anos de vida e 75 de carreira. Abigail Izquierdo Ferreira, a Bibi Ferreira, nem terminou esse projeto em que canta Frank Sinatra. Ela já pensa no futuro, já pensa num próximo projeto em que vai cantar nesse mesmo estilo, um bate-papo musical, Dorival Caymmi. E o público aqui de São Paulo pode esperar, porque ela tem aqui como seu lugar preferido no país. Embora tenha nascido e more oficialmente no Rio de Janeiro, é com o público paulistano que Bibi mais se identifica. Papai sempre dizia, a melhor plateia do Brasil é a São Paulo. É um público muito inteligente. No camarim, Bibi, que não gosta de formalidades como ser chamada de senhora, é próxima, delicada. Sempre fui dócil. Não é bem dócil, eu sou cordata. A pessoa ser cordata quer dizer, ela tem vontade de acertar. Filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina espanhola Aida Izquierdo, Bibi tem papéis históricos na TV e no teatro, inclusive como diretora. Nos últimos anos, investiu no papel de atriz que canta e não cantora, como ela mesma define. Depois de interpretar Edith Piaf em Paris, Carlos Gardel em Buenos Aires, agora vai para Nova York levar sua versão de Sinatra. Saúde para isso, ela esbanja. Eu queria só pedir um trechinho, qualquer coisa da Piaf. Dans le ciel, plus de problèmes, Dieu réunisse qui s'aime. A seguir, homem abre fogo dentro de um trem de alta velocidade que viajava de Amsterdã a Paris. 2 pessoas ficaram feridas com gravidade. E ainda tensão entre as Coreias. Líder norte-coreano coloca militares em alerta de guerra contra a Coreia do Sul. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber.
São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para o pedreiro Jair, são mais oportunidades de emprego. Para a enfermeira Gisele, é mais infraestrutura para atender. E para todos nós, é o Governo Federal trabalhando para oferecer mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Confira as ações do programa na sua cidade. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Hoje no Todo Seu tem música brasileira de primeiríssima qualidade com o Filho de Peixe. Que peixinho é? Diogo Nogueira. Eu vou onde Deus me levar, essa é a minha missão. Tem José Armando Vanucci de olho na TV. A gastronomia do chefe Joachim Curry. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Pode vir, estou aqui de braços abertos esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Um homem abre fogo dentro de um trem de alta velocidade que viajava de Amsterdã a Paris. 2 pessoas ficaram feridas com gravidade. O atirador foi preso. Ele era conhecido das autoridades francesas por ser simpatizante do radicalismo islâmico. O caso está sendo tratado como terrorismo. Os tiros aconteceram no trem de alta velocidade onde viajavam mais de 500 pessoas. Testemunhas disseram a uma rádio local que 2 fuzileiros navais americanos que estavam a bordo ouviram alguém carregar uma arma pesada dentro do banheiro e dominaram o homem quando ele saiu. Neste momento teriam acontecido os disparos. O trem foi desviado para a estação de Arras, no norte da França, onde o atirador foi entregue à polícia. O suspeito é um marroquino de 26 anos. Ele tinha um fuzil e uma pistola automática. A tensão entre as Coreias cresce. O líder do norte, Kim Jong-un, deixa suas tropas de prontidão na fronteira com o sul. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, declarou que suas tropas na linha de frente estão em um estado de quase guerra. Ontem ele deu um ultimato de 48 horas para Seul interromper as transmissões de mensagens contra seu governo através de um sistema de alto-falantes na fronteira. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, visitou o posto de comando militar e ordenou que seu exército responda com firmeza se houver mais provocações. Ontem, a Coreia do Norte fez alguns disparos de projéteis para protestar contra as transmissões pelos alto-falantes. O Sul respondeu também com artilharia. Os 2 lados afirmaram que não houve mortes ou danos nos territórios. É dramática a situação na fronteira da Grécia com a Macedônia. A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo contra imigrantes e refugiados. O governo da Macedônia declarou estado de emergência e fechou a fronteira no sul. A tropa de choque foi posicionada para impedir a entrada de cerca de 1.000 imigrantes e refugiados vindos da Grécia. O grupo forçou a passagem e a polícia agiu com bombas de gás lacrimogêneo. As pessoas haviam passado a noite fria ao relento. São principalmente famílias de refugiados sírios que querem cruzar a Macedônia e seguir para o norte da Europa. O destino principal é a Alemanha. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados estima que 2.500 sírios fugidos da guerra civil chegam diariamente à Grécia. São pessoas em condição de extrema vulnerabilidade, adultos, crianças e bebês, muitos com necessidades médicas urgentes. A Macedônia vinha permitindo a passagem de até 2.000 pessoas por dia e o fechamento da fronteira deixou milhares de refugiados sem ter para onde ir. Este sírio diz que o povo da Macedônia não precisa se preocupar, porque eles só querem cruzar o país e não vão pegar seus empregos. Após dias nublados e um pouco mais úmidos, o paulistano deve ter um fim de semana de tempo aberto, com sol forte e ar seco. Na segunda-feira, o tempo muda de novo. Vamos ver como fica a previsão para a capital e para todo o estado.
massa de ar seco ganha força novamente sobre o estado, garantindo um fim de semana de tempo firme. A nebulosidade diminui e o sol volta a predominar, não só na capital, como também em todo o estado. As temperaturas voltam a subir e faz calor à tarde. No centro-oeste, máxima amanhã de 29 graus em Araçatuba. No centro-norte, máximas de 27 graus em Franca e também em Barretos. E na faixa leste, tempo firme, bom para aproveitar a praia. Em Santos, máxima de 28 graus. Até domingo é bom paulistano aproveitar, pois o tempo fica ensolarado e quente, com máximas de 26 e 28 graus. Mas na segunda-feira, a chegada de uma frente fria derruba a temperatura e deixa o tempo chuvoso aqui na capital. A máxima não deve passar dos 21 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Logo mais 11h30 da noite em Vida de Atleta, o apresentador Mário Galera encara Popó numa luta de boxe. Assista agora, Todo Seu.